Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje é segunda-feira e tem nosso quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor. Um quadro que é feito com a sua participação aqui ao vivo, nesse momento. Você já sabe, mande sua pergunta sobre qualquer área do direito que o Dr. Leonardo Girundi vai responder, vai te ajudar. É o quadro Seu Direito aqui no Consulta ao Doutor toda segunda-feira. A gente também vai falar sobre os cuidados com a alimentação para portadores de uma doença que se chama fenilcetonúria. E no último bloco a gente fala sobre reabilitação oral. Estou te esperando através do nosso WhatsApp. Participe. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. As nossas redes sociais também estão à disposição. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube, Hit TV ao vivo, e para assistir a toda a programação de qualquer lugar do mundo pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, então vai lá. Meu Instagram é @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje com o quadro Seu Direito. Tem vinheta? Vamos rodar. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Esse quadro é o nosso queridinho aqui do Consulta ao Doutor, para começar a semana já esclarecendo as dúvidas sobre direito. Nosso convidado é o doutor Leonardo Girundi, ele é advogado. Doutor, que bom, sempre uma alegria, um prazer ter você aqui. Privilégio meu estar aqui na sua sala e ouvir na sala de tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Isso é um privilégio. Hoje a gente vai esclarecer várias perguntas legais. A gente sempre começa com algumas perguntas Sim. aqui que já vieram. Dá o pontapé inicial. Para dar o pontapé inicial, mas o programa ele é quentinho. Esse bloco ele é feito assim agora por você que está em casa e vai mandar sua pergunta no nosso WhatsApp 11 3337 5886. Doutor, vamos lá. Primeira pergunta é da Nathalie, do Paraná. Olá, doutor Leonardo, tudo bem? Tenho 16 anos e gostaria de saber como funciona para me emancipar, pois quero sair da casa dos meus avós. Obrigada, Nathalie. Interessante, né? Pergunta interessante. Eu acho que nós nunca falamos sobre emancipação aqui, né? E existem algumas formas de emancipação, né? Dentre elas, por exemplo, a autorização para o casamento. No Brasil, o menor não pode se casar sem autorização, né? Antigamente, os mais idosos se lembram que só acima de 21 anos que o homem poderia se casar. Então, um homem de 20 anos, no antigo Código Civil, não podia se casar sem autorização dos pais. Então, autorizar para casar é uma forma de emancipar. A pessoa casada, uma pessoa de 16 anos, ela já pode casar desde que com autorização. Então, a autorização de casamento seria uma forma de emancipar. Passar no concurso público, a pessoa se torna emancipada. Além disso, essas são as duas formas normais, assim, das vias ordinárias. Além disso, a pessoa pode fazer direto num cartório, pedir a emancipação, ou judicialmente, e aí deve ser feito através dos seus responsáveis. Ela cita avós, então provavelmente ela não tem os pais, ou os pais não cuidam dela. Então, quem detém a guarda e a autoridade sobre a vida dela são os avós. Eles têm que fazer esse pedido. Parte deles e não da pessoa, ok? Então, esse é o caminho. Perfeito. A outra pergunta é da Juliana Martins, de Minas Gerais. Minas Gerais. Toda vez tem pergunta de Minas Gerais, eu adoro. Ei, terra boa, mas em casa, gente. impossível com o doutor, né? Boa tarde. Comprei um pão no supermercado e o pão estava embolorado. Não me reembolsaram. Tem algo que eu possa fazer? Coisa de mineiro, né? Mineiro gosta de um pão, de um café e de um queijo. Isso para nós afeta profundamente. As pessoas falam, mas um pãozinho embolorado. Para mineiro, você pode ter problema em outras coisas. No pão e no queijo, não mexe no nosso pão e no nosso queijo. Mas pode sim, é o que nós chamamos de direito do consumidor. Existe a inversão do ônus da prova e não cabe ao consumidor provar. Então, ele tem o direito de reclamar e ter ali seu dinheiro de volta. Interessante que serve para qualquer coisa. Né? Nós estamos pensando aqui num pão, mas poderia ser qualquer outro tipo de produto. Então, você pode ter comprado, por exemplo, um pão de alguns centavos ou uma carne, uma picanha, né? Porque picanha ficaria barata, né? Não sei onde. Mas a picanha, que é cara ainda, R$200, R$150, você vai pagar a picanha, chegou em casa, na hora que você abriu a picanha, ela não estava com aroma agradável. E aí você tem que voltar ao supermercado, mostrar ali, o ideal é que você guarde a nota.
fiscal para que comprove que seja feita a venda, a compra ali. Mas se você não tiver nem isso, mesmo sem a nota, você pode reclamar e deveria ter o seu dinheiro de volta. Não deu solução? Faça a sua reclamação no PROCON, lembrando que o PROCON é administrativo. Então, a decisão do PROCON não volta para o seu bolso. Então, o PROCON pode culpar ali, até condenar o supermercado a pagar R$10.000, por exemplo, mas vai para o fundo dos consumidores e não vai para o seu bolso. Se você quer o dinheiro de volta, você tem que ingressar no juizado de pequenas causas, chamados juizado de pequenas causas, né, popularmente conhecido assim, que são juizados especiais, que até 20 salários mínimos você não precisa de advogado. Então, você pode pedir o dinheiro de volta e pode também pedir uma indenização de danos morais, por exemplo. Tem situações interessantíssimas em relação a especificamente sobre alimentos, porque falamos do bolor, mas poderia ser uma barata. E eu já tive alguns casos que a pessoa comendo, não vou falar o que era, mas comendo, porque se eu falar, todo mundo já vai pensar a marca que é, e comendo um certo produto, e quando assustou, só tinha a outra metade da barata. Ai, meu Deus, que situação. Né? E aí essa pessoa era uma promotora, aposentada, então ela já foi direto no local certo para fazer a perícia, foi feita a perícia no produto, ela foi fazer os seus exames, fora o medo que ela ficou alguns dias sem dormir, com medo que pudesse, quais as reações aconteceriam em relação a ela, né, a sua saúde. Então, isso tudo é de responsabilidade de quem vende e de quem produz. É responsabilidade, inclusive, de quem anuncia. Então, até aquele grande artista famoso que anuncia pode ser responsabilizado pelo produto. Porque muitas vezes você compra porque ele está anunciando. Exatamente, né? Na credibilidade daquela pessoa. Dele. E achei curioso aqui, porque costuma ser do interesse do estabelecimento... resolver o problema. Imediatamente resolver o problema, porque aconteceu, é o alimento, de repente ali uma semana mais instável, muito calor, mudança de temperatura, umidade, não sei. Sim. Mas é do interesse do estabelecimento rapidamente, prontamente, sem muitas perguntas. E por que cabe ao estabelecimento resolver rápido? Porque nós chamamos disso de responsabilidade objetiva. Então, mesmo que não tenha culpa, o estabelecimento fala, eu fiz tudo o que era possível, eu tomei todas as medidas de higiene, eu fiz tudo o que era necessário, mas aconteceu uma situação. Não interessa se tem culpa ou não. Em várias outras situações da lei, é necessária a comprovação de culpa. Batida de carro. Né? Você tem que comprovar que você teve culpa, acelerou, não freou, passou no sinal vermelho. Então, você assume a culpa por aquela situação. Quando é direito do consumidor, é responsabilidade objetiva e não existe culpa, necessidade de culpa, ok? Muito legal. E isso costuma resolver, né? Quando quando o estabelecimento resolve, é sério, né? Resolveu ali, ninguém leva adiante isso, né? A menos que seja uma coisa muito grande, mas bobagens, assim, que a gente sabe que lidar com trabalhar com alimento... o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. Falou por disso isso que ele também volta. de não questionar, e por isso ele volta. Você fideliza ali, exatamente, resolve o problema. E dá tudo certo. Mas isso também vale, então, para outros produtos, não só para os alimentos, exatamente. Né? Muito legal. Nem sempre é fácil com os outros produtos. Lembrando que para alimentos perecíveis são 30 dias de reclamação. E aqueles bens que não são perecíveis, 90 dias é o tempo de garantia. Né? Então, comprou uma geladeira. Né? Depois de 2 meses de funcionamento, ela parou de funcionar. Tem ali o período ali de garantia obrigatório. E um detalhe interessante sobre a questão de garantia é que se a empresa te dá uma garantia de 1 ano, o prazo de garantia legal começa a contar a partir do tempo de garantia contratual. Então, se a pessoa te fala, olha, eu te dou uma garantia de 1 ano desse produto, depois de 1 ano ainda tem 90 dias, que é o prazo da garantia legal. Você falou da picanha, e tem açougue que te garante a carne macia, suculenta, do jeito certo, até depois que você fizer. Então, você vai lá, depois você conta se ficou, se não ficou. Tem desconto se não ficou, de repente, né? Olha só. Tem. Da feira também, como você vai comprar um melão, uma melancia inteira. Como é que você sabe que ela vai estar suculenta? Se o feirante conhece o produto, garantiu, depois não tá, você ainda volta lá. É verdade. E tem essa possibilidade. Isso é fidelização. Às vezes custa mais caro, na maioria das vezes custa mais caro. Só que você tem certeza que você vai consumir a fruta boa, enfim. Verdade. Mudar de assunto aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, doutor? Sim, vamos falar. Uma tragédia, uma catástrofe que aconteceu infelizmente lá.
muitas pessoas se mobilizando, né? Eu falo que a gente segue a nossa vida, a gente continua trabalhando, mas nosso pensamento e nosso coração está sempre por lá, né? Verdade. Atualizando, sabendo quais são as necessidades daquele pessoal para que a gente Orando possa por eles, enviar, né? orando por eles, principalmente, acho que é uma excelente forma de interceder Sim. pelo que aconteceu, em benefício de todos que estão lá, pela vida e pela reconstrução, que vai acontecer em etapas ainda, né? Sim. Agora, os imóveis, né? Então, quem tinha um imóvel lá financiado, que é a maior parte da população compra imóveis financiados, né? Então, você teve a perda do seu imóvel e o boleto continua chegando. Sim. Eu queria falar sobre isso. Tem algo que possa prever ou aliviar de algum jeito? Na pandemia houve uma possibilidade aí de ter um respiro nesse sentido financeiro, que também é algo, né? Que daqui a pouco a tragédia completa um mês. Então, sim, os boletos vão continuar chegando. Então, primeiro eles vão chegar no endereço que provavelmente não vai conseguir entregar. Sim. Em muitos casos, Sim. né? Mas hoje a gente consegue pegar o boleto por outras vias. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, registrar o nosso sentimento, né? É a tristeza do nosso coração de ver nossos irmãos, tantas igrejas, tantos amigos sofrendo por esse momento que tem passado lá no Rio Grande do Sul. Então, registra aqui o nosso sentimento e continuamos orando por vocês para que Deus abençoe e que haja paz e que haja restauração nessa terra. Vocês são fortes, tenho certeza que vão passar por essa dificuldade também, se Deus quiser. Mas as contas continuam chegando, os boletos continuam chegando. E lá em Minas a gente fala, nem sempre aquilo que é ruim não pode piorar, né? Então, você já perdeu sua casa, muitas vezes você perdeu os seus parentes e ainda chega uma conta para você pagar. Quer dizer, já está ruim, só está piorando, né? Então, é triste. E você citou muito bem, eu te falo que você é quase advogada, falta pouco. Vou falar na ordem para a gente te admitir diretamente, mas porque você lembrou da lei especial da pandemia. Foi feita uma lei especial da pandemia exatamente para gerar essa flexibilização. Inclusive, estendo aqui os meus cordiais sentimentos aos advogados, porque 90% dos advogados são unipessoais, trabalham sozinhos nos seus escritórios. Então, ele que atende o telefone, ele que varre a sala, ele que limpa o banheiro, ele que vai ao fórum, ele que faz a audiência, ele que atende o cliente, ele faz tudo. E ele vive da advocacia, ele não tem salário de ninguém. E lá a justiça está fechada. E a justiça fechada significa que não tem nenhum advogado recebendo nada. O juiz continua recebendo, o servidor público continua recebendo, mas o advogado vive da audiência. Se ele não fez aquela audiência ali, não foi feito um acordo, ele não está recebendo os seus honorários. Então, você pega uma classe como a advocacia, deve estar passando um aperto assustador com esse momento que as coisas estão fechadas, né? Então, são muitas histórias e complexas. Então, isso só é possível de ser solucionado com a intervenção do poder público. Nós elegemos deputados, vereadores, senadores, governantes, governadores, prefeitos, pensando nisso. É alguém que possa te representar e te defender neste momento. Se eles não estão fazendo isso, é a hora de se anotar o nome dele no caderninho e fazer um risquinho assim em cima do nome. Ou então, fazer um joinha lá na frente e falar, olha, eles estão pensando na gente. É necessário a intervenção estatal para que haja alguma mudança. Por que isso? Porque as obrigações, elas não são, muitas delas, transmitidas ou transferidas. Por exemplo, quando a pessoa compra uma casa, muitas vezes faz o seguro ali daquela prestação. Normalmente, os seguros para carro, para casa, tem a previsão de não pagamento em caso de acidentes, de situações climáticas. Então, se tem lá a previsão de não pagamento, você imagina, a frota toda do Rio Grande do Sul acabou. Adiantou alguém ter seguro? Ninguém vai receber da seguradora. Aí você vai falar, é um absurdo a seguradora fazer isso, mas então sempre pensar que é um contrato, tem que ter um equilíbrio. Se todo mundo for exigir que a seguradora pague tudo neste momento, ela quebra também. Porque ela não tem como ela prever alguma coisa que são desastres naturais. Então, por isso que normalmente os contratos têm essa previsão, né? Então, tem muitas situações e cada um desses casos é específico. IPTU, por exemplo, continua chegando. Né, tem a obrigação de pagamento. Então, deve ser flexibilizado, e eu imagino até demorando algumas situações nesse sentido para existir essa flexibilização. Então, cada caso é um caso bem específico. O aluguel, né? Então, na época da pandemia, por exemplo, existiu uma enxurrada de ações, e é o que eu acredito que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. Né? Quando abrir o fórum,
Os advogados que ficaram sem trabalhar vão trabalhar demais, porque todos vão querer questionar essa imprevisibilidade do contrato nos contratos de locação. Ninguém vai pagar a locação. E todo mundo vai questionar judicialmente. Então, isso vai chegar no judiciário e será necessário uma intervenção para que haja uma solução. Porque senão serão sentenças individualizadas, mostrando o seguinte, olha, seria impossível, a loja estava fechada, está inapta à utilização, não tinha luz. Como é que era um frigorífico, você falou da carne, como é que ele ia vender carne se não tinha energia, chegava lá, não tinha como ele entrar na loja. Então, aí você pega lojas de shopping, né? A água chegou lá na loja de shopping. O aluguel, a pessoa que pagava o aluguel dentro do aeroporto. O aeroporto é fechado. Ele não pode trabalhar, como é que ele vai pagar o aluguel daquele local? Então, isso tudo será levado para o judiciário para questionar. Eu entendo que esta pessoa que deixou de pagar ou vai deixar de pagar tem como questionar essa imprevisibilidade no contrato, tá? E suspender esses pagamentos, porque o nosso Código Civil prevê situações como essa. Se pensar, mas e o despejo? Essas pessoas já estão desalojadas. Sim. Elas inclusive, talvez elas não tiveram nem tempo de pensar sobre isso ainda, né? Isso. Porque estão fora de casa, tem tantas perdas, né? Que muitas vezes não teve tempo ainda de pensar nessas situações. Muita coisa. Realmente, então, se nesse momento eles não estão podendo trabalhar, porque está fechado, né? Sim. Quando reabrir. E assim, quem está disposto a já começar, já está montando esse material, né? Exatamente. Porque quando houver a possibilidade. E quanto mais ações num mesmo sentido, maior a chance de. Ou não é isso que dita? Depende mais, é muito mais do governo e de... Depende das duas coisas. Eu acredito que o governo terá que fazer uma intervenção nesse sentido. E o Estado, né, especificamente, questionar essas situações legais, flexibilizar a questão de impostos, pagamentos, como já fizeram, por exemplo, a questão do Enem, né? Não vai ter prova. Como tem prova? Como, né? Quem está pensando em fazer a inscrição do Enem? Né? Então, são situações que será necessária intervenção. E pode existir julgamentos que são, que nós chamamos de repercussão geral. Pode chegar um julgamento desse, por exemplo, numa Corte Superior, no Supremo, e esse julgamento definir todos os entendimentos daí para frente. Temos vários casos nesse sentido. Né? Inclusive, muitas vezes, o Supremo ainda, nem mesmo quando chama, muitas vezes não é chamado para repercussão geral. Ele não deveria entrar em todos os assuntos, mas de vez em quando eles entram, até naqueles que eles não são chamados. Mas, nesse caso específico, devem ser chamados para especificamente tratar de um assunto, por exemplo, de locação, e essa decisão pode entrar para todo mundo. Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? A pergunta chega através do nosso WhatsApp. Vamos ver o que chega para nós agora. Henrique, de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Comprei um motor para o meu portão. Já deu defeito 3 vezes. Posso pedir a troca do produto por um novo ou o meu dinheiro de volta? A gente não sabe há quanto tempo foi a compra desse motor, né? Exatamente. Faz toda a diferença isso, né? Saber exatamente o dia que foi comprado, quanto tempo tem isso. Ele está igual o Pedro, né? Esperou 3 vezes ser negado para cair a ficha. Então, depois de 3 vezes, ele percebeu que o negócio não vai funcionar. Se 3 vezes estragou, está claro que existe um vício, um defeito no produto, né? Se você comprou de uma pessoa física, porque pode ser que você comprou do vizinho, né? E aí tem o que nós chamamos de vício redibitório, que aí é o vício só de 15 dias, então prazo curto. Se você comprou de uma empresa, o prazo de garantia são aqueles 3 meses que eu falei, na realidade são 90 dias, o prazo de 90 dias de garantia. Se você fez a primeira reclamação nesse prazo de 90 dias, você ali suspende o período de garantia. Então, se a primeira reclamação foi feita nesse momento dos 90 dias, você garantiu aí seu direito de ter seu dinheiro de volta. O que aconselhamos? Documente. Teve o primeiro problema, nós estamos cada dia que passa mais informais. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, que só fazer no telefone. Evite isso. Mande uma mensagem, o WhatsApp, o saque. Né? Hoje em dia, antigamente a gente fala assim, olha, vai na loja física. Hoje nós não nos preocupamos nem de saber se existe uma loja física, porque estamos muito virtuais. Né? Então, eu ainda continuo acreditando naquela empresa, mesmo que seja venda online, que tenha a loja física. Falei assim, olha, onde que eu posso reclamar se der problema? Só aqui pela internet. Eu falei assim, meu filho, eu quero ir lá na loja, bater na porta. Eu espero que eu não tenha que ir, mas se tiver, qual que é o endereço? Então, certifique-se disso quando for comprar. E quando acontecer o problema, mande pelo menos um e-mail. Porque o e-mail tem ali a data, o dia, documente aquela situação. E todas as vezes, infelizmente, você terá que ser chato.
todas as vezes que der problema, mande um novo e-mail questionando isso tudo e crie esse histórico de problema. Número do protocolo, a gente tem que anotar mesmo? Não. Não necessariamente, Não né? necessariamente. Porque o número está cada vez mais longo, né? Exatamente. Quase que cria uma forma de você não decorar nunca, né? Saber você nunca. Você tem preguiça de anotar mesmo, porque é muito longo, né? Então repete, volta. Não precisa. Não precisa. Você não precisa daquilo para provar que aconteceu um atendimento. Perfeito. Aquilo facilita encontrar para registro interno. Tá bom. Tá? Mas, porque você fala assim, olha, eu já liguei aí, já fiz o protocolo X. Então é mais fácil para a empresa saber quem que é. Mas só que você vai falar do contrato, você vai falar do CNPJ, do seu CPF, daquele endereço. Não é possível que tem tantas coisas naquele endereço dentro daquela empresa que está prestando serviço. Né? Então, protocolo é só mais um documento. Se for possível anotar e guardar, é bom. Mas não significa que você perdeu o protocolo, que você perca o seu direito. Hoje a gente compra tudo pela internet. Quase tudo. Quase. E as compras pela internet tem o tal do direito de arrependimento, 7 dias depois da entrega ali do produto na sua residência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Num caso como esse, então, um motor do portão que a gente só vai saber se está funcionando, se é bom ou não, quando a gente instala, né? Sim. Então, primeiro, você vai ter que abrir a caixa, aí eu acredito que tem que ter um pouquinho de cuidado, porque se tiver que devolver, a caixa deve estar íntegra. Mas alguns lacres... Tem que abrir você tudo. Tem que abrir tudo, tem que instalar, você pode fazer isso com cuidado, mas... instala e tal. Sabe por que tem o prazo de arrependimento? Porque no nosso direito, é diferente, por exemplo, do direito americano, que você troca o que você quiser sem explicar por quê. Né? Você chega e fala, olha, eu não gostei e quero de volta o meu dinheiro. E eles te dão o seu dinheiro. Aqui no Brasil não existe isso. Você não pode trocar nem, teoricamente, de numeração do produto. Você comprou, no Dia das Mães, uma roupa para a mãe, não serviu, a loja não é obrigada a trocar, a não ser que ela tenha te oferecido esse serviço. Ela ofereceu, estava lá na porta falando que faria isso, então é diferente, porque ela te ofereceu, prometeu, tem que cumprir o que prometeu. Primeira situação é essa. Agora, em relação à compra da internet, por telefone, da televisão, por que tem 7 dias, então, para mudar de ideia? Porque você não está vendo o produto. Você não pegou o produto. Você olha lá assim, faz aquele negócio, você vê aquele tanto de barriga sarada, todo mundo ficando bonito, só passa gente bonita na hora da propaganda. Fala assim, gente, eu vou usar esse negócio, que eu vou ficar bonito desse jeito também. Falei igual mineiro agora, né? Falou. E aí, exatamente, você olha assim e fala assim, gente, que tanto de gente bonita. Eu vou comprar esse negócio. Aí, na hora que chega o produto na sua casa, é desse tamanhozinho. Ele vai assim, não, isso aqui não vai resolver o problema da minha barriga, que é desse tamanhozão. E aí você entende que você foi envolvido emocionalmente por aquela situação. E mais, às vezes não é bonito como você imaginava. Você compra um vaso de flor. Eu já comprei, gente, uma lareira, um negócio para colocar fogo, falasse que era uma lareira para pôr na casa e tal. Na hora que chegaram, até hoje, meus filhos brincam comigo sobre isso. E eu fiz questão, eu conto isso para você ver que não é só você que passa vergonha, eu também passo lá em casa. Comprei a lareira. E a lareira era desse tamanhozinho. Você colocava assim 20 ml de álcool dentro dele. Então, você está envolvido naquilo ali, porque a imagem é diferente. Então, por isso que você tem o período de 7 dias. Porque às vezes chega uma coisa diferente do que você imaginava. Fala assim, gente, eu achei que era desse jeito. Por isso que tem o prazo de 7 dias para você substituir. Então, conta quando comprou. Chegou, você às vezes comprou um motor de portão e na propaganda, por acaso, apareceu um portão abrindo assim, mas o seu só dá para abrir assim. Perfeito. Entendeu? Então, na hora que você chega lá para instalar, fala, não tem jeito assim. Só serve se for para abrir assim o portão. Então, esses detalhes que você não tem com quem conversar, porque na loja você conversa. Você fala assim, olha, tem como você ir lá fazer assistência técnica para você ver o que está acontecendo? Serve para aquele modelo de portão, exatamente. Né? Na compra por telefone ou pela internet, você clica lá, passa o cartão, muitas vezes não precisa nem passar cartão, porque ele já está cadastrado. Então, só dá OK, Face ID e vai embora. Então, por isso que você tem o prazo de 7 dias para trocar. Eu adoro essas coisas de compras pela internet, essas coisas engraçadas do que chega, né? E até recentemente, para finalizar aqui, eu adoro essas coisas que me fazem dar risada e a gente compartilha, né? Acontece com a gente, acontece com quem está em casa também. Uma moça que comprou um tapete para a sala, ela estava muito animada, pensando que ia chegar um tapete, falava que era fofinho o tapete. Chegou uma embalagem tão pequena, parecia uma caixinha de fósforo. Era um tapete para uma casa de boneca, era um tapetinho desse tamanho, assim, pequenininho.
Então, o marido dando risada, porque ela estava muito empolgada com o tapete da sala nova, né? Era o tapete para a sala, mas era para o telefone, né? Você lembra antigamente que colocava da casa da vovó? Não tinha aquele tapete só debaixo do telefone? É esse que ela comprou. Tapetinho do telefone, é isso mesmo. Doutor, eu adoro que você venha aqui esclarecer e hoje a gente conseguiu dar uma aliviada, dar até um pouco de risada aqui também, né? Porque acontece com a gente, acontece com quem está em casa. Eu vou deixar o Instagram do doutor para você se manter conectado, mandar sua pergunta também através da rede social dele, Leonardo Girundi, lá no Instagram, @LeonardoGirundi. Tem também o e-mail, se você quiser encaminhar o seu e-mail, contando a sua pergunta, né, dando aí mais informações, é seudireito@rittv.com.br. Volte sempre, doutor. Pode ter certeza que voltarei. Para mim é uma alegria. A minha semana começa bem melhor quando eu sento aqui na sua frente e a gente bate esse papo. Nossa semana também. Obrigada, doutor, por ter vindo. E tanta pergunta que chegou, não deu tempo da gente fazer as perguntas hoje, mas vocês fiquem tranquilos que a gente guarda essas perguntas. Semana que vem tem mais participação do doutor e assim conforme as semanas vão passando, a gente vai dando vazão a essa participação. Obrigada, Perfeito. viu? Bom demais. Boa Privilégio. semana. Ótima semana. Deus te abençoe. Tudo de bom. Amém. Obrigada para quem assistiu e participou. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai falar dos cuidados com a alimentação para os portadores de uma doença que se chama fenilcetonúria. Estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre os cuidados com a alimentação para os portadores de fenilcetonúria. Estou esperando a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho aqui à minha frente a doutora Ana Rita Ferreira, nutricionista. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho, então, o que é essa doença fenilcetonúria e lembrar para quem está em casa se essa é uma das doenças contempladas pelo teste do pezinho, Sim. né? Sim. A fenilcetonúria é uma doença genética rara, então a pessoa nasce com essa doença. Então, imagina assim, o fígado ele teria que produzir uma certa quantidade de uma enzima e ele não consegue produzir. Então, há um acúmulo dessa fenilalanina, que é como se fosse uma bolinha de um colar. Então, imagina um colar de pérola, o colar é a proteína, uma dessas bolinhas é um aminoácido chamado fenilalanina. O fígado não consegue produzir essa quantidade suficiente para quebrar essa fenilalanina e é um acúmulo dessa fenilalanina no corpo. Esse acúmulo é tóxico, então ele pode causar lesão neurológica. Por isso é importante o teste do pezinho. Quanto antes de diagnosticar, já começar a tratar o mais rápido possível, para evitar qualquer sequela. Ótimo. E aí, lembrar do teste do pezinho, né? O teste do pezinho é um exame feito muitas vezes ainda na maternidade, sim, mas há a possibilidade de fazer nos postos de saúde, só que tem uma data, tem um prazo, né? Tem um prazo, no máximo, o 5º dia útil, entre 48 horas de vida do bebê até o 5º dia, 5 dias depois que ele nasceu, né? Então, o bebê tem que estar alimentado ou com leite materno ou com alguma fórmula infantil para poder realizar essa coleta. Então, já tem que ter mamado. Um exame super fácil, super simples de fazer, é de graça, tem as ampliações desse teste, mas isso está sendo cada vez mais falado, né? Não basta só ampliar, porque essa talvez fosse a parte mais simples do processo, mas uma vez que você amplia, então você gera gratuidade para para contemplar essa triagem de mais doenças, não basta ter o exame com o resultado, a gente tem que dar o suporte para aquele resultado, né? Então, pensar, o Brasil inteiro. Por isso que, às vezes, esse processo acontece de maneira heterogênea, né? Nos estados, enfim, porque você precisa dar todo esse suporte. Mas a doença fenilcetonúria está no teste mais básico de qualquer lugar do país, certo? Sim, é gratuito e está no teste básico mesmo. Certo. Então, fez lá o exame, uma gotinha de sangue ali, um papelzinho daqueles de filtro, né? As pessoas que vão colher esse exame sempre super cuidadosas, né? Sempre com o bebezinho ali tão pequenininho. Então, tá tudo bem, tudo tranquilo, a gente tem que fazer. E aí, esse exame vai pro
por laboratório. Aqui em São Paulo é o Instituto Jô Clemente, né? Sim. Veio de lá o papelzinho do meu filho Lucas, me lembro a logo da camisa. E aí, esse é um exame de triagem, não é diagnóstico. Veio um exame, se houver qualquer alteração, o Instituto vai ligar para fazer uma recoleta? Sim, existe um programa Busca Ativa, que se tiver alguma alteração, a família é convocada para vir no Instituto pessoalmente fazer uma nova coleta. Legal. Pode dar tudo bem nesse segundo teste e pode realmente confirmar que houve uma alteração e a partir daí será feito um diagnóstico. Sim, a partir daí começa o tratamento, de preferência antes do primeiro mês de vida do bebê. Perfeito. Quanto antes, melhor, né? Quanto Porque antes, aí melhor. Vida o mais normal possível, com a alimentação também mais adequada. E o que a fenilcetonúria muda na alimentação de um bebezinho? Então, é uma dieta bem restrita, onde a gente retira os alimentos que são ricos em fenilalanina. Geralmente, os alimentos ricos em proteína também são ricos em fenilalanina. Então, a dieta é a base de arroz, verduras, legumes e frutas. E a gente exclui da dieta todos os alimentos de origem animal. Então, todos os tipos de carne, ovos, leite, leguminosas que são feijão, lentilha, ervilha, soja, grão de bico. Alimentos que contenham aspartame, farinha de trigo, milho. Então, é uma dieta bem restrita mesmo. E para compensar toda essa parte desse alimento que a gente está retirando da dieta, faz parte do tratamento uma fórmula de aminoácido, que ela é enriquecida com vitaminas e minerais, que fornece cerca de 80% das proteínas, vitaminas e minerais que o paciente necessita. Essa fórmula é distribuída gratuitamente pelo SUS, na farmácia de alto custo da região que o paciente mora. Tá, então isso aí vai ter custo para a família, a gratuidade pelo SUS. Sim. É possível permanecer com aleitamento materno? Porque aqui a gente está falando de um diagnóstico no primeiro mês de vida dessa criança. E ela já está sofrendo alguns sintomas, se ela é portadora de fenilcetonúria, e vai haver uma mínima demora ali até ver resultado, confirmar diagnóstico, pensar em passar pelos médicos para receber a nova conduta alimentar. Ela vai sofrer algum sintoma? Os pais vão perceber alguma coisa diferente? Alguns pais percebem, principalmente quando eles têm o segundo filho, não é o primeiro, Tá. né? É uma criança um pouco mais irritada, chora muito, se assusta com facilidade. Então, esses sintomas, às vezes, chamam a atenção dos pais. Ou tem um odor de urina mais forte. Isso eles acabam relatando nas consultas. Mas isso, iniciando o tratamento, esses sintomas já desaparecem. Tá. E aí não vai ter havido, nesse momento, nenhum dano muito grave ao corpinho da criança? Se o diagnóstico precocemente, antes do primeiro mês de vida, não. Tá. Pode permanecer em aleitamento materno? Pode. Antigamente, o leite materno tem fenilalanina, né? Mas, antigamente, há cerca de uns 20 anos atrás, era retirado totalmente o leite materno desses pacientes. Mas, de uns tempos para cá, de 20 anos para cá, a gente não retira mais. Então, a gente oferece primeiro essa fórmula, que a gente calcula individualmente, né? A dieta é individual, cada caso é um caso. Então, a gente calcula essa fórmula e ele vai receber primeiro a fórmula e, em seguida, o leite materno. Nós temos casos de pacientes que foram amamentados até 2 anos de vida. Primeiro a fórmula de aminoácidos que você comentou. Cada horário ele vai tomar primeiro a fórmula e, em seguida, o leite materno. Tá. Legal. A mãe precisa fazer a retirada desses... Não, a mãe não precisa fazer dieta nenhuma. Tá bom. Acho que também pelo medo, né? Muitas vezes pelo da continuidade, porque a mãe consome esses alimentos, então não tem necessidade e a criança vai ser muito bem assistida e tá tudo certo. Sim. O leite materno continua sendo o melhor alimento para a criança, né? Com certeza. Legal. Na hora de fazer a introdução alimentar, se já sempre gera muitas dúvidas, né, para as famílias de crianças que não vão ter restrição nenhuma, imagine para as que terão algum tipo de restrição. Então, acompanhamento, suporte. E aí, suporte nutricional, do nutricionista mesmo, né? Sim. O bebê, durante 6 meses, os 6 primeiros meses de vida, ele passa toda semana em consulta. Faz a coleta e toda semana passa em consulta. Então, é um tratamento bem rigoroso. Que coleta? De sangue? De sangue, da fenilalanina. Ele vai coletar todas as consultas, ele coleta, porque o tratamento é baseado no resultado do exame. Então, a gente tem que saber como que a gente vai calcular aquela dieta. Depende do resultado do exame. Ótimo. Então, a coleta é semanal durante os 6 primeiros meses de vida, dos 6 meses a 1 ano é quinzenal, de 1 a 2 anos é mensal e a partir de 2 anos é trimestral. Adolescente, adulto é a cada 6 meses a consulta. Mas o tratamento é para o resto da vida.
Não tem cura. Não tem cura. Mas tem um jeitinho bem possível de viver com qualidade. Sim, sim. Temos vários pacientes adultos, formados, casados, independentes financeiramente. É só fazer a dieta. Fácil não é, mas é necessário fazer para ter uma qualidade de vida melhor. Tá. Você começou o programa falando que se trata de uma doença rara. E como é importante a gente falar das doenças raras, né? Porque eu sempre falo isso, quando é na nossa casa, não é raro mais, né? Se acontece com a gente, com os nossos, né? Se está dentro da nossa casa, da nossa família, a gente quer ajudar da melhor forma possível. Por isso que a informação, né, precisa chegar para o maior número de pessoas para que toda a ferramenta seja dada para essas famílias, né? Você falou até quando é o segundo filho, os pais podem até perceber ali alguma coisa diferente na criança, mas não necessariamente, o primeiro não teve, não necessariamente terá. Não. Então, tem uma questão genética, Sim. mas também exames genéticos podem ser pedidos para que, por exemplo, um portador de fenilcetonúria possa saber se tem mais ou menos chance do filho ter? Porque aí vai depender do parceiro dele, Tá. né? Se uma pessoa com fenilcetonúria casar com outra pessoa com fenilcetonúria, 100% de Vai chance, ter. né? Tá bom. Mas se ele casar com que não tenha, nós tivemos vários pacientes casados que tiveram filhos e nenhum deles nasceu com a fenilcetonúria. Legal. Então, realmente, o acompanhamento. E o acompanhamento, ele vai acontecer, claro, sempre com o nutricionista. O nutricionista vai ser grande parceiro dessa família, quando ainda é uma criança, e depois desse adolescente, desse adulto, vida toda, né? E qual outro especialista? É um endócrino? Sim, nós trabalhamos em equipe. Tá. Então, a equipe tem endócrino, pediatra, nutricionista, psicóloga e assistente social. É uma equipe que trabalha em conjunto. Muito legal. Então, principalmente, os alimentos de origem animal vão ser retirados. Sim. As proteínas. As proteínas, então, As animais. feijão, também. Não, também tá. Também as os animais. proteínas de origem vegetal, Então, que são ricas em fenilalanina. Proteína de qualquer origem. Sim. E os produtos de origem animal sempre, então, retirados. Você falou sobre fazer o exame e aí a conduta vai ser dada de acordo com aquele resultado, né? Mas não tem uma quantidade que se possa comer que seja segura ou pode existir através desses exames? Sim, eles consomem uma certa quantidade de fenilalanina que o fígado dá conta de quebrar aquela quantidade. Que quantidade então, não é essa? zero, É individual. Né? Exatamente. Varia de acordo com o sexo da criança, com a idade, com essa tolerância, quanto ele consegue consumir daquele alimento e quanto ele consegue quebrar daquela fenilalanina. Então, sim, pode haver uma quantidade segura de fazer o consumo. Tem uma quantidade segura, mas isso é bem individualizado. Sim, varia de acordo com cada caso. Dá Entre irmãos, a quantidade pode ser totalmente diferente. Tá. Dá para dizer maior prevalência, se é em meninos, se é em meninas? Não tem, né? Não. Tá. O importante é fazer esse diagnóstico mais precoce possível. E a fenilcetonúria está no exame, no teste de pezinho, então não vai passar. Não. É gratuito, né? E faz parte do teste básico. Muito legal. Depois dessa primeira fase, introdução alimentar, né? Até para as crianças que não têm nenhuma restrição muito específica, a gente já tem uma preocupação, né? Com açúcar, né? Então, até os 2 anos de idade não é para dar açúcar para criança, né? Nenhum tipo de doce, assim, com açúcar refinado. E eu fico imaginando como é, então, a vida dessas famílias que têm uma restrição que não é só por um capricho meu ou... Não pode dar. Como que é essa parte educacional mesmo? Como é que você costuma orientar os pacientes para que eles possam levar essa informação? Que assim, não é que eu não quero que dê, não pode consumir para a escola, não pode haver uma troca, um engano, né? Ah, mas a criança ficou com vontade, ela pediu, então, quando cresce, né? Como é esse passo? É um dos passos mais desafiadores? Como é que você entende isso? É bem difícil mesmo. Porque muitas vezes os avós, por exemplo, ficam com dó, acham que só um pedacinho pode, né? Que não vai fazer mal. A escola, às vezes, acha que é frescura, a vizinha acha que é frescura.
Então, é um grande desafio isso. Entre os pais também pode haver a mãe que fica com dó e dá e o pai não dá, então tem essa intriga. E para os adolescentes também é muito complicado, porque eles querem fazer parte do grupo, eles querem ser aceitos, eles não querem ser diferentes. Então, diferentes em nada, né? E para essa alimentação que é tão restrita, então, por exemplo, se eles vão numa lanchonete, eles não podem comer o hambúrguer que está lá. Né? Eles vão poder comer o quê? O refrigerante, a batata frita. E só, mais nada do que está lá. Se vão num shopping, numa praça de alimentação, não tem quase nada para eles comerem, a não ser, geralmente, o quê? A batata frita e o refrigerante. Não tem grandes opções no mercado. É uma grande dificuldade que existe para fazer o tratamento. Porque aqui no nosso país não tem alimentos como bolachas, pães específicos no mercado à venda, como tem assim para diabetes, para celíacos, né? Que a gente já encontra. Para fenilcetonúria, não. A gente só tem aqui um único lugar no Brasil que produz, que é lá no Instituto Jô Clemente, na cozinha que a gente tem, que é uma cozinha especial, que prepara alimentos destinados para esse público e que esses alimentos eles não têm, então, nenhum tipo de leite, né, de ovos, de trigo, e serve não só para essa população, como para quem tem alguma outra restrição, por exemplo, quem tem alergia à proteína do leite de vaca, quem tem intolerância à lactose, doença celíaca, que não pode consumir o trigo, até para vegetarianos e veganos também pode ser indicado esses produtos. Então, realmente, acaba sendo um passo difícil aí de acostumar com a alimentação. E o que você percebe? A família costuma também, de repente, mudar a alimentação ou não? E o que você recomenda, né? Porque pensar aqui em pacientes diabéticos ou obesos que estão fazendo algum tipo de reeducação, uma dieta especial em casa. É muito ruim quando a sua comida é separada. Sim. Né? A gente orienta não isolar o paciente, né? E desde cedo ensinar a criança. Então, por exemplo, essa bolacha é sua, essa daqui não. Esse é o seu pão, esse daqui não. Para ele saber a diferença, porque ele não vai estar sempre lá cercado com a família. Ele vai em excursão de escola, ele vai viajar com os amigos, ele vai brincar na casa do vizinho. Então, ele tem que, desde cedo, começar a perceber essa diferença. A gente tem paciente de 2 anos que já sabe, que ele percebe. E quando ele está em dúvida, ele não aceita. Ele, às vezes, pega e traz para a mãe. É para a segurança da criança, né? Exatamente. Às vezes você quer ajudar, você vê uma criança, de repente, passando mal, ela fala que está com fome, você vai querer dar qualquer tipo de alimento para essa criança, né? Não é seguro. Deixa eu entender aqui. Não seguir o tratamento, não seguir as orientações, não tomar essa fórmula que você falou para os bebezinhos, depois eu vou querer saber como que é isso nas demais fases. O que acontece com a criança? Esses níveis que a gente monitora de fenilalanina vão ficando cada vez mais altos, porque eles têm um certo nível de acordo com a faixa etária. E esses níveis altos vão sendo tóxicos para o sistema nervoso. É como se fosse intoxicando o cérebro. Então, a criança começa a ter dificuldade na escola, dificuldade para aprender a ler, escrever, fazer cálculos. Fica uma criança mais agitada, agressiva, que não dorme bem, pode ter tremores de mão, muito irritada. Então, tem um atraso no sistema neuropsicomotor. Então, pode acontecer convulsões, podem acontecer alterações na pele, como se fosse eczema. Então, tem uma série de alterações que acontecem, quadros psiquiátricos. Então, vamos dizer que um paciente ele fez a dieta direita até os 30 anos. Aí, depois, ele resolve que ele não quer mais fazer. Com 30 anos, ele já tem um sistema nervoso formado. Só que ele pode ter sequelas psiquiátricas. Síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia. Então, as sequelas, independente do momento da vida, pode acontecer. O mais grave vai ser na infância. Quanto mais cedo, Exatamente. Então vai ser mais grave. Depois o sistema nervoso central está formado, pode ter essas sequelas psiquiátricas. Que também é super grave, Sim. né? Tá, então o ideal é não fazer o que não pode. Precisa de alguma identificação? A gente sabe hoje que algumas... que eles falam das deficiências invisíveis, né? Então, tem um cordão, e aí há até questões de polêmica. Tem gente que quer ser visto dessa forma, tem gente que não, né? Então, vale a pena. Carteira, por exemplo, né? Então, de repente, você tem até um sangue, um RH ali mais difícil, um tipo de sangue. As pessoas, às vezes, colocam num cordãozinho, na carteira,
né? Você vai abrir ali, aconteceu um acidente, sua carteira está ali. A primeira coisa, a pessoa vai abrir para te identificar, né? Registros de saúde no celular. Vale a pena fazer esse tipo de registro? Essa informação é importante? Então, se eu sou portadora de fenilcetonúria e eu passei mal na rua, você é hospitalizada, internada, precisa saber dessa informação? Precisa, porque se ele for ficar internado, ele vai precisar de uma dieta, né, específica, e o hospital não recebe essa fórmula. Então, o paciente vai ter que levar de casa. Algumas mães, elas colocam na carteirinha no RG, quando vai fazer, coloca que tenha fenilcetonúria, né? Mas o cordão, assim, não. Tá, perfeito. Da alimentação, a pessoa vai saber. Alguma restrição medicamentosa? Não. Tem alguns antibióticos, principalmente, que tem o aspartame, que tem a fenilanina. Mas, dependendo do caso, da doença, precisa ser aquele antibiótico, mesmo então, com a fenilanina. É o risco-benefício, né? É melhor tomar e tratar aquele problema, porque vai ser um período de dias curto, né? Do que não tomar. Mas até é uma questão medicamentosa, né? Sim. E quem tem fenilcetonúria fica mais suscetível a ter algum outro tipo de doença ou condição que te chega à memória agora? Não. Não, né? Não tem nenhuma alteração na imunidade. Não tem nenhuma alteração na imunidade. Eles podem tomar todas as vacinas, então não tem nenhuma alteração. Essas são perguntas que devem chegar bastante também, né? Tem, sim. Pode sempre tomar as vacinas, então pode, é legal saber disso. A doutora falou da fórmula com os aminoácidos, então, que vão representar 80% da necessidade ali. Das proteínas, vitaminas e minerais. Isso, e a fórmula que essas crianças devem tomar. Isso vai mudando da faixa etária ou são só crianças e bebês que vão fazer uso dessa... Não, essa fórmula é em pó, né? É um pó que eles podem misturar na água. Então, tem paciente que toma com suco de fruta, tem paciente que faz como se fosse um mingau, tem paciente que coloca o pó em cima da fruta e come. Então, não tem um jeito, assim, único, né? Eles têm que tomar. Essa fórmula tem para menores de 1 ano, depois muda o tipo de fórmula para maiores de 1 ano e depois para adolescente e adulto é outro tipo de fórmula. Então, nós temos 3 tipos para essas faixas etárias, que eles precisam usar para o resto da vida. E o SUS vai contemplar Sim. em todas as faixas etárias Sim. com essa fórmula. Legal. As pessoas costumam falar quando é leite, assim, né, criança que consome o leite, que dura pouco, essas latas, então, esse produto dura pouquinho. Como é para a fenilcetonúria? A gente faz o cálculo de quanto o paciente vai receber, porque todo mês ele precisa ir na farmácia de alto custo ou receber essa fórmula, né? Então, a gente faz o cálculo de quantas latas ele vai precisar e aí eles saem de lá já com a receita dos próximos 6 meses. E todo mês eles vão lá. Então, a gente que calcula, na realidade, a quantidade que ele vai precisar. A gente falou no primeiro bloco sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Então, lembrar que até esse serviço, então, da farmácia, isso pode estar prejudicado lá, né? E dos pacientes que podem ter fenilcetonúria ou qualquer outra condição e doença rara, né? Que precise também dessa fórmula, desse alimento. Muito legal poder falar sobre isso. Eu vou deixar o Instagram, @Instituto Joclemente. @Instituto Joclemente. O site é ijc.org.br, ijc.org.br. Tem o telefone que é 11 5080 7000. 11 5080 7000. E o YouTube, o canal é Instituto Joclemente IJC. Você encontra o canal por lá, doutora. Muito obrigada por ter vindo, adorei te receber aqui. Claro. Como essa dieta é muito restrita, né, e não tem esses alimentos disponíveis, macarrão, biscoito, né, farinha, para fazer disponíveis no mercado, a gente tem esse projeto que chama Divina Dieta, que esses alimentos são fabricados lá. A gente tem mais de 50 tipos de alimentos, tanto doces como salgados. E para aquelas famílias que estão em vulnerabilidade social, eles recebem todo mês uma cesta, né, com esses alimentos, assim que o paciente pode escolher o que ele quiser. E a gente tem doadores, pessoas físicas ou jurídicas, entre eles o Instituto Helena Floresval, que nos ajuda muito. E então, para ajudar não só na inclusão social, né, na escola, vai numa excursão, numa festinha. Então, isso daí ajuda muito no tratamento.
E isso é importante, né? Porque não é difícil, as igrejas têm esse papel de oferecerem, por exemplo, cestas básicas para as pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade, mas não há nas nossas cestas básicas, conforme a gente pensa, né, e conhece uma cesta básica, não há preocupação com as doenças raras, né? Como a fenilcetonúria. Então, é preciso fazer um cadastro, é preciso estar, de algum jeito, vinculado ao Jô Clemente? Como é que funciona? Para pacientes que são atendidos lá no Jô Clemente. São pacientes que são atendidos no Jô Clemente. Nós temos em torno de 100 pacientes atualmente recebendo essa cesta. E aí depende de doação, né? Pessoas físicas ou jurídicas, que podem, quem estiver interessado, pode entrar em contato com esses canais. Esses canais aqui. Para fazer essa doação. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Volte sempre, é muito bom te conhecer e falar sobre esse assunto. Obrigada. A gente dá bastante importância para as doenças raras aqui, porque a gente se sente responsável por levar essa informação, não é porque é raro que a gente não vai falar. E conforme eu comentei aqui no começo desse bloco, quando acontece na nossa casa, a gente não quer saber se é raro, raríssimo, a gente quer receber a orientação, a informação e o suporte que existe, porque se está contemplado no teste do pezinho, está da responsabilidade ali de oferecer todo o suporte médico, multidisciplinar e tudo isso. Obrigada, viu? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre reabilitação oral. Estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de reabilitação oral. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Andressa Janone, cirurgiã bucomaxilofacial. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada mesmo. Está cada vez mais em alta falar de reabilitação oral, porque fazer esse tipo de reabilitação devolve não só a função, que é o mais importante, mas também a estética, que mexe demais com a autoestima das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, né? Eu trabalho muito, a minha especialidade, eu trabalho muito com a parte de reabilitação facial e reabilitação oral. E a face, eu falo que ela é nossa vitrine, nosso cartão de visitas. Então, não tem como não mexer com a autoestima se está envolvendo aí a face, que é a nossa vitrine aí social para as pessoas, né? E boca, né, e gera função. Meus pacientes, eles precisam de ter uma saúde bucal, a saúde geral, e a mastigação restabelecida para ter essa função adequada, até para a gente ter aí a questão alimentar, saúde e tudo mais. E a parte de reabilitação oral que eu trabalho, assim, é toda a parte de reabilitação com implantes, né? Eu falo que hoje a implantodontia, ela evoluiu muito dentro da área odontológica e a gente consegue restabelecer, às vezes, pacientes que usam aí 25, 30 anos de prótese total, que tem aí uma dificuldade mastigatória e aí entra a socialização também, aquela prótese solta, o paciente não consegue sorrir adequadamente, não consegue, às vezes, sair para um almoço. Eu tenho uma paciente muito querida no consultório que ela falou, doutora, Dia das Mães, eu vou sair para almoçar com os meus filhos e eu não consigo mastigar direito, eu tenho vergonha de conversar, de falar e, às vezes, a prótese sair, soltar da boca. Então, a parte da reabilitação oral com implantes hoje, eu falo que ela não é só também a questão estética, que é muito importante, mas está muito relacionado com a questão funcional, porque o paciente ele tem essa devolução, essa segurança para poder socializar, para sair para almoçar com a família ou com amigos e conseguir mastigar de forma adequada e também conversar, né, socializar, enfim, de uma forma que não precisa ficar o tempo todo ali com a mão na boca, sorrir, né, com aquele sorriso mais tímido que eu falo. É uma área que eu gosto muito de trabalhar. E hoje, que a gente tem a expectativa de vida aumentando cada vez mais, então a gente tem pessoas vivendo a 8ª, a 9ª década de vida, utilizando as próteses móveis. Exatamente. E por muito tempo se questionando de, será que é para mim? Será que eu também posso? Mas será que pela minha idade vai ser ok de fazer ou não? E aí, assim, às vezes 10 anos atrás a pessoa já tinha essa dúvida. E tá aí, viveu esses 10 anos e vai viver os próximos 10. E com que qualidade, né? Exatamente.
A expectativa de vida realmente está aumentada, né? A gente recebe muitos pacientes da terceira idade no consultório e, como eu te disse, pacientes que usam aí, às vezes, a mesma prótese móvel aí há 25, 30 anos. Que a prótese nem dura tudo isso, né? Nem, não. Então, ela tá desajustada. Exatamente. Ela não tá mais segurando como estava antes. Às vezes tá machucando essa boca. Exatamente, exatamente. E hoje, muitos mitos dentro dessa área de reabilitação com implantes, a gente consegue, na verdade, desmistificar, né? Esclarecer para esses pacientes. Eu trouxe alguns modelinhos aqui porque eu gosto muito de ser lúdica com esses pacientes. São pacientes que vêm de uma geração que não tinha tanto acesso à informação como hoje nós temos com a internet. Então, são pacientes de mais idade que a gente acaba tendo que mostrar de uma forma mais lúdica, né, para esse paciente entender. Como que vai ser? Eu vou me acostumar, eu uso há 25 anos uma prótese móvel, que eu tiro para higienizar. Eu vou me acostumar com uma prótese que agora é fixa na boca, que eu vou conseguir... Como que eu vou higienizar essa prótese? Então, eu gosto de ser bem lúdica durante a minha consulta ali com esses pacientes. E dentro da implantodontia, dentro da tecnologia que a odontologia hoje vem se transformando aí, a gente tem muita tecnologia que favorece para que o paciente tire essa pulga atrás da orelha de, será que o implante serve para mim? Será que eu tenho aí 70 anos, 80 anos, eu tenho idade para fazer um procedimento cirúrgico, colocar os implantes? Então, nós hoje temos implantes que suportam cargas imediatas, né? Se fala muito carga imediata. O que é carga imediata? A carga imediata nada mais é do que colocar a prótese apoiada sobre os implantes ali em 24 horas pós a instalação dos pinos, que são os implantes que vão apoiar ali aquela prótese. E o paciente pode fazer, hoje em dia a gente adequando a saúde geral do paciente, um paciente que pode ser portador de diabetes ou um hipertenso, a gente adequando a saúde geral desse paciente junto com o médico que o acompanha, a gente consegue sim fazer esse procedimento, é um procedimento cirúrgico que dá para ser feito no consultório e o paciente no dia seguinte sai com a nova prótese já instalada e sorrindo e mastigando. Então, hoje em dia, é muito mais fácil esse processo de reabilitação com esses implantes. Não é tão moroso como era antigamente. E aqueles mitos de, eu vou perder meu implante ou eu preciso fazer enxerto e esse enxerto vai demorar para poder pegar e pode ser que não pegue. Hoje em dia, a gente consegue fugir desses processos longos, trabalhar com implantes de ancoragem, que são implantes longos, que a gente consegue colocar essa prótese para o paciente sair mastigando e sorrindo. Então, se o paciente tem um almoço no domingo, na quinta-feira ele está com a prótese em boca bonitinho para ele poder ir lá e socializar tranquilamente, sem grandes restrições. Você falou dos implantes, né? Então, o implante é o parafuso, é o que vai dentro, é o que a gente depois não vai enxergar mais. Isso. Houve uma mudança tecnológica também muito grande, né? Você falou desses de ancoragem, que são uma possibilidade, mas também hoje a gente fala aqui no programa com outros especialistas de implantes menores. Sim. De implantes que vão precisar de menos osso ali. Então, é uma análise individual. E isso vai muito também da escolha do profissional, né? Então, eu confio em você e, a partir daí, eu confio nas tuas escolhas, porque foge da alçada do paciente, né? Exatamente. Cada paciente ele é analisado de forma individual. Então, por exemplo, numa consulta inicial, quando a gente vai explicar quais as possibilidades de reabilitação, a primeira coisa que a gente tem que saber com esse paciente, obviamente, é a condição de saúde geral. Então, a gente solicita exames, a gente faz uma anamnese muito detalhada, que é aquele questionário, aquele primeiro questionário que a gente faz com o paciente, para saber quais as medicações de uso contínuo, se o paciente tem algum problema de saúde de base, tudo isso é analisado nessa conversa. A partir daí, a gente solicita os exames que a gente julgar necessário, tomografia, exames de sangue, e, se necessário, também a gente conversa com o médico que acompanha esse paciente para entrar aí numa conversa, numa discussão clínica ali, para saber se alguma medicação a gente precisa suspender antes ou qual a medicação que a gente pode agregar para esse paciente passar por esse procedimento cirúrgico bem. O ideal é que a cirurgia é a colocação do pino, como você disse, né? O implante, que pode ser de diversos tamanhos, a gente tem várias técnicas hoje, mas essa questão de análise do paciente é muito importante. De individualizar, né, o paciente. Porque por arcada, você precisa de uma certa quantidade de implantes. Isso. Hoje, dentro assim, dessa questão tecnológica, a gente pode trabalhar com os implantes menores, os implantes curtos,
Mas esses implantes, eles vão precisar de ser em maiores quantidades, porque a gente tem que pensar assim. Eu faço uma analogia muito simples assim para os pacientes entenderem. A gente vai colocar um quadro pesado numa parede. A gente precisa colocar um implante, um parafuso que suporte esse quadro que é pesado. Então, se a gente vai trabalhar numa reabilitação total, principalmente na arcada superior, maxila, né, que é a parte de cima da gente, né, da nossa arcada, a maxila ela tem um osso um pouquinho mais molinho, mais poroso. Então, ali eu vou ter que ou trabalhar com mais quantidade de implantes, se eu for trabalhar com os implantes pequenos, ou trabalhar com 4 implantes, que a gente chama de técnica all-on-4, né? Que são sobre 4 implantes, com implantes que são esses implantes de ancoragem. Tá. Aí a gente consegue distribuir. Então, são questões de técnica. Mas para o paciente isso não vai dar diferença nenhuma. Porque alguém pode pensar assim, mas esses implantes mais longos, imagina ficar uma coisa desse tamanho dentro da boca. Você não vai perceber nada. Não percebe. Não, na verdade, assim, até cirurgicamente não é uma cirurgia extremamente dolorosa para o paciente, nada disso. Tá. O paciente, ele entra no consultório, isso é feito no consultório. Tá. Né? O paciente, ele sai do consultório, a gente pede, lógico, que o paciente vá acompanhado para dar um suporte, né, tudo. Mas o paciente, ele não fica debilitado com o procedimento cirúrgico. E sendo implante pequeno ou sendo implante longo, isso daí, na verdade, o resultado final é o mesmo. É chegar na prótese fixa para o paciente ter o conforto e a estética restabelecidos. Tá. Essa cirurgia, você falou que é, então, um procedimento cirúrgico, feito no consultório. Hoje, dá para fazer o menos invasivo possível? Quais são as tecnologias que a gente tem hoje para lançar a mão? Porque o paciente... Aqui a gente está pensando principalmente no público 60 a mais, né, que contempla aí a terceira idade, mas pessoas que estão trabalhando. Porque hoje não dá para contar com a aposentadoria mais, né? Então, a gente já é aposentado, mas precisou voltar a trabalhar ou escolheu nessa fase da vida fazer algo que de fato goste, né? Então, a vida está em pleno movimento. Então, são idosos que cuidam dos netos para dar essa força para os filhos. Isso. Tem essa coisa muito jovem, estão com essa situação bucal comprometida nesse momento, mas querem ficar muito bem. Não dá tempo de ficar um tempão recuperando. Assim, é quase vida normal. Dá para ter? Isso, dá. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia dos implantes guiados, né? Como que funciona a tecnologia? O paciente, ele passa por um procedimento de um escaneamento bucal, isso pode ser feito ou no consultório ou no centro radiológico, e é feito todo um planejamento baseado no exame do paciente, para que sejam colocados esses implantes sem que o paciente passe por grandes intervenções, grandes cortes na boca. Então, a cirurgia guiada hoje em dia, seja para os pacientes de mais idade ou até para aqueles casos unitários, tudo, ela é assim uma realidade muito estabelecida hoje dentro da odontologia, dentro da implantodontia, e favorece muito nesse aspecto de o paciente sair do consultório com o mínimo possível de cuidados pós-operatórios, assim, são casos que dá para trabalhar muito tranquilamente o paciente voltar à sua rotina sem grandes pós-operatórios, digamos assim, sem ficar inchado, roxo, nada disso. Então, a cirurgia guiada hoje já é uma realidade muito estabelecida na odontologia. Agora, para quem já usou 20, 25 anos a mesma prótese móvel, mesmo estando desconfortável, grande chance dessa pergunta chegar até você, que é, doutora, dá para usar essa prótese velha que eu já tenho para colocar esse protocolo, conforme você chamou? Não, não dá. Eu posso mostrar aqui? Pode, por favor. Ó, na verdade, eu trouxe até um modelo porque a diferença principal, na verdade, da prótese protocolo, né, que é 100% fixa sobre implantes, é que ela é menos volumosa do que a prótese, vou mostrar ali, isso, do que a prótese móvel, que é aquela prótese que pega até o fundo aqui da gengiva, né? A prótese móvel, na verdade, ela é uma prótese estabilizada por sucção. Então, na hora que o paciente encaixa, ela é mais volumosa. A borda dela é volumosa, né? Isso, exatamente. E a grande vantagem, na verdade, da prótese protocolo em relação à prótese móvel... O céu da boca. É o céu da boca. É isso, na verdade, que traz a qualidade de vida para o paciente na questão da degustação dos alimentos. Porque na prótese móvel,
é artificial também esse céu da boca. Exato. Na resina, né? No Isso. material ali. Exato, exato. Como ela tem que ter essa sucção, né, para poder estabilizar, então ela acrílico, pega... né? Não sei qual que é o material. Exatamente, é uma resina acrílica que pega todo o céu da boca. E isso já tira, claro, o conforto de você poder, com a língua, passar a língua no céu da boca, por exemplo. Exatamente. Né? Se você usa uma dentadura, essa prótese móvel, você não ia conseguir atingir o seu próprio céu da boca. Exato, exato. Mas na protocolo vai dar. Na protocolo, sim. Tá. Na protocolo, sim. E também o fato dela ser fixa, né? Então, ela não movimenta. O paciente vai ter a carga mastigatória e não vai ter a movimentação porque ela é 100% fixa. Vai escovar a prótese. Vai escovar a prótese. Existem alguns critérios peculiares, né, em relação à higienização. O paciente tem alguns irrigadores orais, escovas de dentes próprias para ajudar nessa higienização. E o que a gente orienta o paciente também, no caso desse tipo de prótese, é que o paciente passe igual um paciente que passa a cada 6 meses, 8 meses para fazer uma limpeza dentária. Tem que fazer. É legal vir ao consultório para a gente fazer a limpeza da peça. Nesse momento, a pessoa que tem essa prótese protocolo, ela vai fazer a limpeza dela, então ela está sem queixa, mas ela quer fazer essa higiene, precisa fazer isso de maneira mais profissional, como qualquer outra pessoa. Exato. Você vai tirar essa... Sim. Essa prótese? A gente não mexe, uma vez instalados os implantes, eles não são mais manipulados, tá? Eles sofrem um processo de osseointegração, mais popularmente conhecido como ossificação ali, e ali ele vai ficar. A gente vai desparafusar a peça através desses parafusinhos, né? Eles são fechados quando a gente instala. É porque assim, ó, tá vendo que tá dando pra ver o pretinho, né? Isso. Mas é só pra mostrar a localização, porque uma resina estética vai ser passada ali. Exato, a resina da cor da peça. E aí a gente remove essa peça, faz a limpeza da peça protética, a limpeza dos componentes dos implantes dentários e depois instala novamente tudo na mesma consulta. Legal. Isso não coloca em risco porque tem o torque, né? Então essa estabilidade. Isso, não, né? Não coloca. E, na verdade, essa manutenção que eu falo para os meus pacientes é de extrema importância para a longevidade desses implantes. E essa prótese instalada assim, ela vai durar quantos anos? E de que material costumam ser essas próteses? Tá. Essa daqui é um modelo de material de acrílico, tá? Então, dentro dessa peça protética, a gente tem uma barra metálica, que é a que dá a sustentação da carga mastigatória. Ela distribui essa carga mastigatória para os componentes que estão instalados sobre os implantes. Eu falo que os componentes é como se fosse um amortecedor do carro. Então, entre o implante e a peça protética, a gente tem essas pecinhas. Mas nós temos esses tipos de próteses também, que são as próteses cerâmicas, tá? Então, a gente tem vários tipos de materiais hoje em dia, vai de acordo com a preferência do paciente em termos de resultado estético. Então, o produto, né? Então, o material que vai ser utilizado, ele vai de acordo com resultado estético, preço. Sim, às vezes é o que guia essa escolha, a durabilidade, mas isso também é em conversa com o profissional, porque você pode falar assim, olha, eu vi, doutora, em outro lugar, tal material ali que é bem mais barato. Você fala, eu não recomendo, minha experiência não é muito boa com esse tipo de material, isso então pode acontecer. Então, é qualquer material, porque vai estar dentro da sua boca, você está fazendo por uma questão funcional e estética, você não quer que isso fique comprometido. Isso. Uma questão muito em específico também em relação a isso que você comentou é hábitos do paciente. Então, o paciente que ele tem um hábito parafuncional, um apertamento, um bruxismo, o ideal é que a gente trabalhe com este tipo de prótese acrílica. Ela tem uma resiliência na força melhor do que a cerâmica. Então, para preservação, para a longevidade dos implantes, no caso do paciente bruxista, esse tipo de prótese ele é melhor. Pode, porque a gente tem, né, paciente que tem bruxismo, aperta muito os dentes, sabe que tem uma molde, uma moldeira. Uma placa. Uma placa, Isso. O nome é placa. Que a gente usa para dormir e funciona super bem, porque não desgasta o teu dente, não quebra o teu dente. Pode quebrar a placa, mas não o teu dente. Exato. Que é principalmente o que a gente quer preservar. E daí, um acompanhamento multidisciplinar para que esse apertamento vá ficando cada vez mais leve, para não comprometer até a nossa articulação, né? Exato. O paciente que tem o protocolo pode usar uma placa? Deve. Tá. Na verdade, assim, o que a gente fala é que os pacientes de protocolo carga imediata, a gente, dentro lá do meu consultório, do protocolo que eu estabeleci ali para os meus casos, é que o paciente vai sair do protocolo
carga imediata, com uma placa miorrelaxante, que a gente chama, que é o dispositivo que o paciente usa durante a noite para minimizar o apertamento, e toxina botulínica no masseter. Ótimo. Porque isso ajuda, é extremamente comum os pacientes desenvolverem esse hábito parafuncional, porque o implante, ele não tem propriocepção, que a gente chama, não tem sensibilidade como os nossos dentes. Então, o paciente vai desenvolver esse apertamento porque o cérebro e a musculatura quer conhecer o que é que está fixo ali. A prótese móvel, a dentadura, a gente orienta o paciente a remover para dormir. Então, não existe uma oclusão durante a noite. A prótese protocolo o paciente não tira. Então, o paciente vai desenvolver, a primeiro momento, esse apertamento que é fisiológico de conhecimento. Então, a gente instrui e institui no nosso protocolo interno ali a toxina botulínica e a placa para minimizar a carga dessa musculatura, principalmente nos primeiros 3 meses aí de ossificação, osseointegração desses implantes. Isso a gente já faz em todos os casos. Muito legal. A cirurgia ortognática, ela pode vir antes, pode vir depois desse processo? Sim, quando o paciente tem indicação da cirurgia ortognática e é um paciente que não tem os dentes, o paciente edêntolo, que a gente chama, a gente faz um modelo provisório, né, desse paciente para a gente fazer toda a parte cirúrgica. Ele faz a cirurgia ortognática para restabelecer o posicionamento das arcadas, maxila, mandíbula. Aí depois a gente vem com a instalação dos implantes e a reabilitação definitiva. Então, em caso de cirurgia ortognática conjugado com um tipo de protocolo, por exemplo, que o paciente tem essa necessidade, a gente vai trabalhar primeiro a cirurgia ortognática e depois a reabilitação oral com os implantes. Outra pergunta que sempre chega aqui é, quem já passou por algum tipo de cirurgia, você tem que tirar tudo que não é seu, né? Então, cabelo, que tem um alongamento, tem que tirar para fazer cirurgia. Cílios, tem que tirar, não pode fazer. Lentes de contato e quase que você tem que falar tudo que você tem que é comprado ou que, né, não veio de fábrica ali junto com você. As próteses, quando elas são móveis, elas têm que ser retiradas. Sim. Mas as que estão já fixadas, não, né? Não. Próteses fixas, não. Na verdade, assim, próteses móveis, principalmente pelo risco de broncoaspiração, que a gente fala, né? Ela o paciente descolar, né? Ela soltar, e às vezes o paciente, ele num processo ali de uma anestesia geral, essa prótese deslocar ali para a orofaringe e gerar algum tipo de transtorno maior. Então, as próteses móveis, realmente, a gente remove em casos de cirurgias. Agora, a prótese fixa sobre implante, ela fica ali quietinha, não precisa. E não vai gerar, isso não vai gerar tipo de aeroporto, banco, Não. nada disso. É tudo... Não, porque os implantes, na verdade, hoje a gente tem implantes de zircônia, tem vários tipos de materiais aí que... Mas o metal que é biocompatível com o nosso organismo é o titânio, né? Então, o implante dentário, a matriz dele é o titânio, que é o metal que é confeccionado. Ele sofre um processo aí de tratamento de superfície, cada fábrica vai ter aí seu tratamento. Mas o titânio que é o material que faz essa biocompatibilidade com o organismo. Igual o paciente, quando fratura braço, coloca a plaquinha, é de titânio também, né? Então, o titânio, ele é um metal biocompatível e ele não é um metal que vai interferir, por exemplo, numa ressonância magnética. Perfeito. Ou Nada o paciente passar num aeroporto, no banco e ter algum transtorno com esse tipo de material. Isso não. Não vai, muito legal. Você volta, doutora, volta para a gente falar de uma outra parte da reabilitação, que são os alinhadores, né? Temos muitos assuntos para a gente falar sobre todo esse combo, até mesmo das cirurgias ortognáticas, que estão ganhando cada vez mais espaço e as pessoas estão mudando a vida, assim. Não só mudou o perfil, que de fato muda, né? Muda a vida, a fisionomia da pessoa, né? Muda. Então fica tudo no lugar certo. Isso. Volte. Falando rapidamente sobre a cirurgia ortognática, que você comentou, assim, a gente fala que a cirurgia ortognática, ela realmente muda a vida. Porque toda a questão funcional envolvida e envolve muito mais coisas do que a gente imagina, a parte respiratória, roncos, apneias durante a noite, que interferem em várias outras questões do nosso organismo, né? Do nosso sistema imunológico e tudo mais. E muda também a parte social e a parte do paciente de se aceitar. Então, é muito bacana. Eu gosto muito da cirurgia ortognática. Vou deixar seus contatos. Lá no Instagram é @dra.andressajanone. doutora.andressajanone. E o telefone WhatsApp é 11 97859 1172. Doutora, volte sempre. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você que escolheu começar essa semana coladinho aqui conosco. Uma excelente semana para nós. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.